Beleza. Então, irmãos, hoje segundo o nosso conteúdo, hoje nós vamos estudar sobre o judaísmo. Acredito não ser tão extenso como foi o islamismo, mas vamos ver, né? Vamos deixar correr para que a gente possa entender qual foi o objetivo, irmãos, de nós escolhermos o islamismo e o judaísmo. Porque são o cristianismo, juntamente com o judaísmo e o islamismo, são as três religiões monoteístas maiores do mundo. As outras religiões creem em diversos outros deuses. Por exemplo, o budismo, por exemplo, o hinduísmo. Então, nós decidimos fazer esse estudo das religiões monoteístas e vamos esclarecer muitas dúvidas aqui, certamente com o judaísmo. Com o islamismo, nós já esclarecemos muitas dúvidas, foi muito bom, né? Os nossos debates foram fantásticos e firmou muito as nossas certezas, os nossos fundamentos, e o objetivo de estudar o judaísmo é o mesmo. Talvez a coisa mais importante que devemos enxergar sobre o judaísmo é que é a raiz da nossa religião, irmãos. É a raiz do cristianismo. O judaísmo vem antes do cristianismo. O judaísmo culminou no cristianismo. Só que o que aconteceu? Nós vamos ver a partir do nosso estudo. Os judeus, na sua grande maioria, não aceitaram que Jesus fosse o Messias prometido. Então, por isso houve uma grande divisão entre o cristianismo e o judaísmo. Porque os judeus, basicamente, nós vamos ver isso mais profundamente, isso é só uma introdução. Os judeus, eles partem também de Abraão. Eles enxergam que Abraão é o pai deles, que Deus é o Deus criador de todas as coisas, né? O Yahvé. Aí o Deus do judaísmo é Yahvé, né? Às vezes escreve até sem as vogais, mas tem esse som, Yahvé, e que é o nosso Deus, o mesmo Deus a quem nós cremos. Só que eles não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus. E pasmem, irmãos, eles estão até hoje esperando o Messias, porque eles confiam na promessa. Deus prometeu mandar o Messias. Jesus veio e eles não receberam Jesus como sendo o Filho de Deus. Essa é a principal diferença entre o cristianismo e o judaísmo. É isso que nos separa. Nós, cristãos, cremos em Jesus, Jesus Cristo, o Amém. Filho de Deus, aquele homem que veio, filho por obra do Espírito Santo com Maria, e nasceu da Virgem Maria, e cremos que aquele Jesus de 2000 anos atrás é o Filho de Deus. Os judeus não creem, essa é a única diferença. Agora, eles possuem diversas tradições, chamadas as tradições judaicas, que diferem das nossas práticas, porque, de fato, irmãos, nós cristãos temos a nossa religião focada em Jesus, o Filho de Deus, porque o próprio Deus apontou para Jesus. O Amém. próprio Deus apontou para Jesus em Isso duas aí. situações. Amém. Em duas situações, o próprio Deus apontou para Jesus. Quando Jesus foi batizado, Deus falou, teve uma voz, João Batista ouviu, as pessoas que estavam assistindo ouviu, os céus se abriram e saiu uma voz dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer." Então, o próprio Deus apontou Jesus como seu filho, e também lá no Monte da Transfiguração, a gente pode ver essa passagem mais detalhada depois, mas é muito importante compreendermos o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu lá com os discípulos, com Pedro e João, né? E aí, acho que Pedro, Tiago e João ali,
e ali apareceu Elias e apareceu Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Irmãos, isso aqui que eu estou dizendo é muito importante. No Amém. Monte da Transfiguração apareceu Elias e Moisés. E ali estava Jesus, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos. Eles viram, como todos viram. E ali, Deus falou uma voz do céu. Ali é o seguinte: Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, então a lei, os profetas, e Jesus estava ali. Ali no Monte da Transfiguração, o que aconteceu? Deus apontou para Jesus, dizendo: este é meu filho, alguma coisa assim, a ele ouvi. A ele Glória. Glória. ouvi. Ou seja, Deus ali estava encerrando o ciclo dos profetas, encerrando o ciclo da lei e apontando para Jesus. Amém. Então, por que eu estou explicando isso? Para que nós possamos compreender por que a nossa religião, o cristianismo, é tão focado em Jesus. E é por isso que nós nos diferenciamos tanto dos judeus. Por quê? Porque os judeus estão presos ao passado, à Torá. Rodrigo, Oi. João capítulo 1, verso 10, fala que aquele que é a palavra, né? Fala a palavra, vou só ler para você ver aqui. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Os E judeus. aí que ele começa falando, né? Contudo, os que receberam, os que creram, que deu o direito. E ali Jesus já tinha morrido, né, Emerson? Aqui é o João que está falando, né? É João capítulo 1. Não, no começo. No começo. Aqui. Então, irmãos, o cristianismo se diferenciou tanto do judaísmo, por quê? Porque o cristianismo é focado em Jesus, e o judaísmo não vê Jesus como filho de Deus, como o Messias. Eles também esperam o Messias. Então, irmãos, antes de Jesus, imagina você aí 1 ano antes de Jesus nascer, ou 1 dia antes de Jesus nascer, existia só uma religião, os judeus. Digo, uma religião focada em Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Criador. Existia uma religião. Ali era formado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, que conservavam as tradições, conservavam os manuscritos. Ali a Torá, ou o Pentateuco, que é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia, era a referência, né? Então, quando Jesus veio, muitos, como o Emerson leu aí, muitos não receberam ele. Quem que não recebeu Jesus? Os judeus. Veio para os que eram seus, ou seja, veio para os judeus, mas os seus não receberam. Não receberam a Jesus. Mas todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Então, nós fomos feitos filhos de Deus. Os judeus são filhos de Deus por herança, por nascimento. Nós vamos falar muito isso mesmo, a questão do direito dos judeus, irmãos. A questão do direito dos judeus. Irmãos, os judeus é o povo de Deus. Precisamos compreender isso. Amém. Os judeus são o povo de Deus. Nós não somos o povo de Deus. Calma, calma. Nós não somos o povo de Deus por herança. Nós somos o povo de Deus por adoção. Nós fomos recebidos como filhos. Nós somos co-herdeiros, né? Nós somos co-herdeiros. Nós somos como galhos implantados na árvore. Olha isso. Paulo explica isso ali em Romanos. Nós somos galhos implantados na árvore. Mas o povo de Deus é os judeus. Deus é Deus dos judeus. Só que havia um plano de Deus para salvar não somente os judeus, mas salvar o mundo inteiro. Amém. Havia um plano, porque
os judeus são um povo de Deus, criado por Deus, descendentes de Abraão, lá da promessa, em ti farei bendito todas as nações da terra. Olha para o céu, veja as estrelas, você pode contar. Olha o mar, a areia, você pode contar, não. Assim vão ser seus filhos, numerosos, impossíveis de contar. Ou seja, havia ali uma promessa da descendência. Então, mas nós não somos descendentes dos judeus, irmãos. Nós não somos descendentes de Abraão. Nós vamos estudar isso. Então, é importante você ter isso em mente para você compreender o que aconteceu conosco. Porque, às vezes, estudando, irmãos, eu fiquei assim, até com meio um ciúminho, assim, tipo, nossa, mas, irmãos, essa religião não é nossa. Estou falando entre aspas, tá? Essa religião não é nossa. Nós fomos recebidos nessa religião através de Cristo. Amém. Através de Jesus Cristo. É por isso que Jesus é fundamental para nós. Porque somente com Cristo nós podemos ser filhos de Deus. Os judeus não, eles são filhos de Deus por herança. Os judeus são, já, Gênesis, os judeus são filhos de Deus por herança. Mas olha quão grande é o sacrifício de Cristo, porque ele permitiu que fosse salvo gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Tem um texto bíblico que fala isso. Que o sacrifício de Cristo permitiu que fossem salvos pessoas de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Se não me engano, Apocalipse fala isso. Então, você consegue perceber o quanto o papel de Jesus é importante, porque nos trouxe para uma religião que não era nossa, nos trouxe para um Deus que não era nosso. O Deus era Deus dos judeus, mas hoje é o nosso Deus, hoje é o nosso Pai. Hoje, Deus é o nosso Deus, o nosso Pai, por causa de Cristo. Olha esse lado do sacrifício de Cristo. Porque nós não somos judeus, nós não somos descendentes de Abraão, de Israel. Para ser mais preciso, né? Nós não somos o povo de Israel, filho de Jacó. Jacó que foi mudado o nome para Israel. Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos, e aí saíram as 12 tribos de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por causa das 12 tribos. Os judeus vêm... Todo judeu é descendente de Israel, ou descendente de Jacó. Jacó, neto de Abraão. Todo judeu é descendente de Jacó, das 12 tribos. 12 filhos que deram 12 tribos. Levi, Efraim e outras. Judá. Aí sim você vai saber de onde veio o nome judeu. Por que fala o nome judeu? Porque é um nome criado a partir de Judá. Mas não quer dizer que judeu é só da tribo de Judá, tá bom? Judeu é todo filho de Israel, todo filho de Jacó. José, lembra José lá, o sonhador? Lembra, né? Lembramos. Os filhos de Jacó, cada filho formou uma tribo. Apocalipse, capítulo 9. Quando a Miss aparece, eu fico até preocupado. Eu devo ter falado alguma coisa errada. Não pode Apocalipse 5:9, Rodrigo. 5:9. Lê pra gente, Hermes. Tem como você ler aí? Tem, sim. 5:9 fala assim, ó. Eles, eu vou ler a partir do 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Glória. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Só Cristo pôde fazer isso. Amém. Porque essa religião era dos judeus. Os judeus eram os filhos de Deus, nós não éramos. Mas Cristo pôde nos trazer para a família de Deus. Amém. Cristo fez isso. Amor, você quer falar agora ou deixa o Gênesis falar primeiro? É só judeu que você quis dizer, judeu como religião, né? Porque o judeu
descendente de Judá. Agora, quando a gente vai falar sobre o judaísmo, é todo o povo de Israel. Sim, todo o povo de Israel. Eu quis dizer que o nome judeu vem de Judá, né? Isso. Só que não quer dizer que todo judeu é da tribo de Judá. Não, é um nível acima. Todo judeu é filho de Então, isso que eu Jacó. quis dizer. Todo judeu que você está dizendo é judeu religião. Religião, sim. Judeu Só religião, para isso a mesmo. gente... É judeu, não povo. Judeu religião é Judá barra Israel. Exatamente. Gênesis, pode falar? Opa, graças a paz. Graças a Deus, irmão. Opa, Então, eu vi, quando você comentou, um dia eu até falei com a Ana, eu falei, rapaz, tem uma passagem na Bíblia que fala que quando Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram, né? Eu falei para a Ana, falei, já pensou se os judeus crescem em Jesus naquela época? Eu falei, sobre nós tinha uma condenação, nós ia todos para o inferno. Não tinha outra coisa, o nosso destino era selado. E Ainda sobre bem, né? E eu falei para graças a Deus os judeus não acreditou ali, porque hoje, através deles, hoje nós tem essa graça. E eu lendo na Bíblia também vi uma referência que, tipo assim, nós somos que nem um enxerto em uma árvore. Sim. Na verdade, os judeus são a árvore, e aí eles foram podados, e nós fomos implantados, somos galhos implantados. Eles falou assim, aí até a mensagem que fala assim, não é mais fácil os galhos brotar e nós sermos podados? Mais ou menos assim a referência. Sim, eu falei disso, Gênesis. Eu falei, acho que antes de você entrar, eu falei sobre isso, os galhos implantados. Ah, então desculpa, é porque eu não estou participando. Imagina, não, bom demais, bom demais. Bom que você está ligado na mesma visão. Imagina, irmãos, quão grande foi a obra de Cristo trazendo todo o mundo, porque Deus amou o mundo, não só os judeus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não só os judeus, os gregos, os romanos, para amém. que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é preciso que você compreenda que essa religião não é nossa. Nós fomos aceitos lá. Nós somos implantados lá. Pode falar, mano. Para voltar um pouquinho naquilo que você estava falando das 12 tribos, né? Aí, se às vezes a pessoa for ler lá, vai lá, uai, mas 12, mas são 13, né? Se a gente for olhar, porque você falou corretamente, são 12 filhos de Jacó. Jacó, quando ele lutou com o anjo, vocês vão lembrar, quando ele lutou com o anjo, ele falou que só ia soltar depois que o anjo abençoasse ele. E a bênção sobre Jacó, né, foi que a sorte dele foi mudada, então ali ele virou Israel. Então ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos, aí vocês lembram lá que 2 deles biologicamente foram de Raquel, que foi José e Benjamim. José, ele é vendido pelos irmãos, ele vai para o Egito, vendido como escravo. Lá ele se torna o governador, tem a fome, né? Só resumindo aqui, os irmãos já conhecem essa história. E aí todo o povo ele manda buscar, né? Os irmãos dele, na verdade, vão para comprar comida no Egito, porque era lá que tinha comida. Então, ali ele se revela, manda buscar o pai. Nesse momento, o que acontece? O povo de Israel ali vai para dentro do Egito, porque naquele momento Israel era Jacó, que era Israel, com seus filhos. Então eles começam a viver no Egito, bem-vindos, bem-quistos, até que se passaram muitos anos, veio um outro... voltando. Veio o faraó e aí começa a história de nação, né? Como nós conhecemos de Israel. Voltando um pouquinho, eu comecei a contar essa história por causa disso. José não tem uma tribo chamada José, né? Tem a tribo de... José teve 2 filhos, ele também teve gêmeos, né? E aí, que são Efraim e Manassés. Então, quais são as 12 tribos de Israel? Jacó teve 12 filhos, né? Mas quais são as 12 tribos? Depois, quando se juntou ali nação, quando o povo de Israel saiu do Egito, e ele se alocou ali, e Deus distribuiu heranças.
Lá em né? Canaã. A herança era as terras. Né? Então, foi distribuído ali porções de terras para cada tribo. Números traz essa divisão, né? Os únicos Isso. que não receberam terra foram os levitas, né? Isso. Gente, eu estou falando aqui de cabeça, então, assim, se às vezes eu falar alguma coisa errada, vocês têm liberdade para me corrigir. Então, se a gente for olhar, aí o que aconteceu? Então, José, não tem tribo de José. José ficou Manassés e Efraim. Então, ficou ali 2 tribos saídas de José. A questão é que os levitas, né? Os levitas, eles não têm terra. Porque quando, na distribuição de terra ali, Deus falou para eles que Deus ia ser a herança dos levitas, dos filhos de Levi. Então, por causa disso, eles não têm terra, e aí, por causa disso, são 12 tribos. De terra, são 12 tribos, que são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, aí, Efraim, Manassés e Benjamim. Então, os levitas não têm porção de terra, porque ali, né, a porção deles era o Senhor. Só isso, amor, minha colocação. Ótima explicação. Por que é bom vocês compreenderem isso? Só para a gente contextualizar, irmãos. A Tamiris falou bem ali, porque imagine sempre que a gente falar judeu, você imagina filhos a partir de Jacó, que se tornou Israel, né? A Tamiris lembrou no Val de Jaboque, que ele tinha uma escada no céu, com anjos subindo e descendo, ele teve aquele sonho, aquela visão, depois o anjo veio, ele lutou com o anjo, e foi tocado na coxa, e ali Deus mudou o nome dele para Israel, né? E aí, a partir dali, todos são judeus. E aí, a história, né? Ela só para você ligar um pouquinho... Oi, pode falar. Só para terminar essa questão, para eu não ter que voltar mais nisso. Que eu falei que a gente tinha parado, né? Mas eu lembrei mais disso. Então, ficou ali a nação de Israel, né? Saiu do Egito, virou a nação de Israel. Tem todas essas aulas, vocês já aprenderam, né? Que a gente deu lá nas aulas do Antigo Testamento, mas só para a gente relembrar. Tinha uma linha do tempo, né? Isso. Aí Isso. Aí teve a nação de Israel, era uma nação de Israel. Era governado por juízes, né? Quando veio o profeta Samuel, que foi o último juiz, o povo pediu para ele rei, né? Que eles queriam ter rei como as outras nações. E aí então foi levantado porque na verdade Deus queria ser o rei de Israel. Né? Então, pelo pedido do povo, Deus levantou Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Depois nós tivemos Davi. Davi foi a era assim, né, de ouro que ele pegou e colocou foi Davi que estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Davi era da tribo de Judá, né? Israel estava na região, Jerusalém estava na região de Judá. Então Davi ele estabelece Jerusalém como capital do país. Depois de Davi nós temos Salomão, do mesmo jeito. Aí Salomão teve um filho que não foi sábio, escutou os amigos ao invés de escutar os conselheiros do pai, depois que o pai morreu. E ali ele falou duramente contra o povo, né, falando basicamente que ia subjugar o povo. Então, 10 das 12 tribos falaram, não, nós não vamos seguir vocês então. E aí eles seguiram Jeroboão. Então, 10 das tribos que foram com Jeroboão se tornou o reino do norte, que ficou sendo assim Israel, onde a capital era Samaria. E o reino do sul ficou com Roboão, que era filho de Salomão, que era a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, que se tornou Judá. Se tornou o país de Judá, com a capital Jerusalém. Aí, quando a gente vai ver ali os profetas, né, que tinha profetas que estavam no reino do norte, tinha profetas que estavam no reino do sul, tudo a gente aprendeu nas nossas aulas de Antigo Testamento. E aí, depois, quando que acaba isso? Reino do norte, reino do sul? Nos exílios. Se eu não me engano, o reino do norte vai para a Babilônia, o reino do sul vai para a Síria. E aí, depois, quando eles voltam do exílio, aí já é Israel e Judá, o mesmo reino ali. Quando, na época de Jesus, né, estava junto.
ali, todos subjugados por Roma. Então, esse é o panorama histórico. Então, quando a gente fala agora, vocês já sabem que o judeu é descendente de Judá. Então, por exemplo, Jesus, ele era um judeu filho de Judá, ele era descendente de Judá. Mas quando nós falarmos sobre judaísmo, sobre judeu, judaísmo e religião, nós estamos falando Judá/Israel, nós estamos falando de todo o povo de Deus descendente de Jacó. O Senhor Jesus, irmãos, é o leão da tribo de Judá. Já viu essa expressão, né? Ele é o leão da tribo de Judá, ou seja, o Salvador viria da tribo de Judá, descendente. Davi era também da tribo de Judá, né? Porque algumas canções, e até na Bíblia, fala que Jesus era a raiz de Davi, né? Ou seja, veio da descendência de Davi. Então, nós vimos, a Tamires passou aí, todo o panorama, toda a história, irmãos. Ó, Abraão, Deus chama Abraão, né? Abraão teve Isaac, teve Ismael, Isaac teve Jacó, Jacó se tornou Israel, e aí Jacó teve, entre aspas, 12 filhos, mas foi 13, né? Cada filho uma tribo, houve fome, José foi vendido para o Egito, os irmãos de José foram lá para o Egito buscar comida, decidiram ir de mudança para lá. Lá no Egito eles ficaram escravos de Faraó, aí nasceu Moisés para libertar, quebrar o jugo de Faraó que estava sobre o povo. Aí veio Moisés, tirou o povo e levou ele para a terra prometida, Canaã. Lá em Canaã, Deus repartiu a terra. Nós estamos falando aqui milhares de anos, né? Deus repartiu a terra. Por isso que o salmista diz assim: caem-me as divisas em lugares amenos. Quão grande é a minha herança? As divisas eram cordas que eram colocadas, dividindo os terrenos, as terras, né? Josué requer lá, né, para si, né? Eu me sinto tão jovem, né? Já faz 40 anos. Eu estou como estava aquele dia, esperando a minha terra. É Caleb. Perdão, Caleb, né? Mas o papo era com Josué. Para Josué, requer para Josué. Né? Caleb vai lá e fala assim: eu estou jovem igual aquele dia. Ou seja, então, aquilo ali foi a partir dessa divisão. Então, Canaã, terra prometida, né? Caleb ali, Josué, Caleb, e a partir dali pediram um rei, aí começou o tempo dos reis, né? Que aí veio Saul, Davi, Salomão, depois veio o tempo dos juízes, aí foram diversos juízes. Juízes vieram antes dos reis. Juízes, depois reis. Juízes, depois reis. Aí depois veio o tempo de Jesus. Aí, da descendência, veio o tempo de Jesus. Então, só para que você fique ligado aí em toda a história, né? Como aconteceu toda a história. Então, é importante sabermos isso, irmãos. Havia todo um plano de Deus para salvar eu e você. Amém. Nós seríamos salvos. Como que esse plano de Deus foi executado? Através da rejeição dos judeus, onde a porta se abriu para os gentios. Meu Deus, nós entrarmos nesse assunto agora. Lembra como o apóstolo Paulo foi chamado para os gentios? Nós somos os gentios, irmãos. Nós somos aqueles que foram alcançados pelo ministério do apóstolo Paulo. Porque gentil é todo aquele... Você vai perguntar, quem é o gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu. Se for judeu, não é gentil. Se não for judeu, é gentil. Gentil é todo o resto do povo da terra, que não é judeu, que não é descendente de Israel. Tá? Então, a salvação foi aberta para nós. O Emerson colocou lá, eu li por cima ali, o texto lá de Romanos 11. Nós vamos ler esse texto, nós vamos estudar ele, sobre os ramos implantados. Paulo explicando ali, né? Paulo explicando ali como que nós fomos aceitos, né? Já pensou ali quando Pedro começou a perceber que tinha gente que não era judeu recebendo o Espírito Santo, falando em línguas? Olha como aconteceu isso ali em Atos, irmãos, né? Pedro percebendo, meu Deus, mas
agora a religião não é só para nós, não é só para os judeus. Então, vai edificar muito sua vida espiritual, seu entendimento, seu conhecimento, compreender isso. Como nós fomos implantados na árvore. O cristianismo se abriu para o mundo através de Jesus Cristo para salvar o mundo, de fato. Mas os judeus não entendem assim. Os judeus ainda acham que a salvação é só para eles e que Deus é só deles. Eles não admitem que a salvação pode ter sido estendida, né? Então, assim, irmãos, os judeus, já, Aline, os judeus, eles são um povo difícil de lidar, tá? Duro. Eles são um povo cheio de si, tá? Eles são cheios de si. Eles se acham, de fato, os melhores do mundo. Não há melhor do que eles, né? Então, nós vamos estudar algumas coisas, características aqui das tradições, e a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, tá? A Aline levantou a mão? Pastor Rodrigo, minha pergunta talvez pode ser meia idiota, mas... Não tem pergunta idiota, não. Nós precisamos abrir nossa cabeça de fato, porque, assim, a gente é cristão e esquece de tanta coisa, e, às vezes, as coisas básicas vão fazer muito sentido para nós, Aline, certamente. Amém. É assim, o senhor falou que eles são filhos por herança. Sim. Mas eles não creiam que Jesus é o Messias. Mas por ser filho de Deus por herança, eles têm a salvação mesmo não crendo que Jesus é o Messias? Ah, não, Aline? Não. Eu creio Não, eu fiquei com essa dúvida, se eles são filhos por herança. Olha, é o seguinte, a salvação é somente por Jesus. Não há outra salvação. Agora, amém. Percebe-se, através de alguns textos de Apocalipse, que os judeus, irmãos, não estou pregando heresia, não, mas percebe que os judeus vão ter uma chance para reconhecer Jesus como Filho de Deus. Eles são 144 mil lá. Talvez, né? Talvez seja isso, irmãos. Né? Hoje eu liguei para o Stanley, bati um papo com ele. Stanley, vamos conversar aqui sobre isso. Falamos um monte de coisa, decidimos não entrar muito nisso de maneira... Isso, Ju. Amém. Mas aí, Ju, eu tenho uma dúvida. E o judeu que morre hoje e não crê em Jesus? Eu tenho essa dúvida. Foi o que eu falei por Gênesis, que ele também acha, não, eles vão ter a chance de acreditar em Jesus. Eu falei, e os que já morreu? Exatamente. Mas todos têm a chance, tanto que Jesus se apresenta para eles e tem judeus messiânicos hoje. Então, sim, eles têm a oportunidade também. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Romanos, que nós vamos ler depois, justamente isso, que se ele não poupou nem aquele sendo da raiz dele e cortou, condenar nós. Então eu creio que eles vão para o inferno também, igual nós, se não continuar firme. Sem Jesus, não, né? Outra coisa que eu pensei também, se eles não aceitaram Jesus como Messias, não tem chance deles achar que o anticristo é o Messias, não? Talvez, você sabe, Aline, que pergunta inteligente. Eu preparando, você vai ver o lugar que nós vamos chegar, que a expectativa dos judeus é tudo que o anticristo vai ser. Sabia disso? Nossa, você falou um negócio aí de Deus, Aline, porque, de fato, nós vamos chegar nesse ponto, eu vou te chamar e falar assim, Aline, olha aqui, olha isso aqui. Porque o que eles estão... aí, ó, a Juliana também colocou isso. Eles vão achar que o anticristo é o Messias. Porque eles ainda estão esperando o Messias, porque eles esperam um rei político que irá libertá-los. E Jesus, ele veio pregando que o reino dele era o reino dos céus, não o reino daqui. Por isso que eles não aceitaram Jesus, né? Então, o anticristo, ele vai vir o quê? Ele vai resolver conflitos, gente. Olha, esses conflitos de Israel, Palestina, Gaza, ele vai resolver. Então, esse cara que veio aqui livrar a gente, entendeu? É o Messias, porque eles esperam um governo físico, que vai ser cumprido quando? No milênio, quando Jesus reinar na Terra. Exatamente. Aí, nós
aí nós percebemos assim, ó, quanta coisa a gente vai adicionar ao nosso conhecimento. Lembra lá daquela ansiedade dos discípulos? Tá, mestre, mas quando é que nós vamos assumir o reino, né? Aí Jesus falou assim, gente, o reino já está sendo implantado dentro de vós. O reino, você não vai ver ele aqui, ele ali. O reino está dentro de vós. E os discípulos, não, mas nós queremos sair do jugo de Roma, nós queremos sair do Império Romano, nós queremos sair dessa escravidão de César, pagar imposto para César. Nós não queremos isso. E Jesus pregando outra coisa. Então, lembrem-se disso, vai adicionando tudo isso aí. A Ju também teve a mesma impressão, que eu vi que a Ju escreveu na hora que a Aline falou a mesma coisa. Eu fiz as minhas consultas, algumas delas aqui também por inteligência artificial, porque a vantagem da inteligência artificial é que ela consulta diversos livros, diversas fontes, e traz uma resposta da consulta. A expectativa dos judeus para o Messias é o que vai ser o anticristo. Vocês vão ver isso lá. É tudo que o anticristo será. E agora... já está acendendo uma luzinha na minha mente aqui. O anticristo vai estar lá em Jerusalém. O falso profeta vai usurpar o trono que vai ser construído lá em Jerusalém. Imagina isso, irmãos. O tanto que vai ser bom. Bom assim. Para os judeus, ver um líder na cena ali. É os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio. Depois que vem o restante, né? Depois o anticristo vai usurpar lá. Então, como que ele vai fazer isso? Certamente, talvez... com a ajuda dos judeus, que estavam esperando há tanto tempo por isso. Né? Então, assim, o negócio é bem sério mesmo. E vocês vão ver, assim, como nós temos conteúdo bíblico para isso que nós estamos conversando aqui. Tem muito conteúdo, você percebe ali em tudo, as falas de Jesus, as conversas de Jesus. Irmãos, nós vamos falar sobre os judeus messiânicos também. Os judeus messiânicos são os judeus que creem que Jesus era o Filho de Deus, né? Messiânicos, mas o judeu PO, vamos dizer assim, ele tem ódio do judeu messiânico, ele tem ódio dos cristãos. Tanto que, esses dias eu vi um vídeo, tem um ano mais ou menos, aquele caminho ali que dá acesso lá ao Muro das Lamentações, aqueles lugares sagrados ali em Jerusalém, quando passam cristãos, os judeus gospem nos cristãos e ensinam as crianças a fazerem isso, a cuspir nos cristãos. Eles têm ódio. Irmãos, judeu é um povo difícil pra caramba, tá? Nós vamos falar sobre o Holocausto também, né? Claro que com muita compaixão, mas eu quero dizer assim, o judeu sempre foi odiado no mundo inteiro. Por quê? Porque onde o judeu está, ele acha que ele é o melhor, que ele acha que ele é superior, né? E, infelizmente, talvez isso tenha fomentado tanto o Holocausto, o extermínio de judeus discriminados, né? Então, é isso aí. Vamos... Agora que, assim, o diabo tem raiva de Israel, né? Porque ele é o povo escolhido. Então, aonde um governo satânico está, ele vai odiar Israel. Tanto que vocês podem ver, países cristãos não tem nada contra Israel. Países comunistas, países que são anticristãos, eles odeiam Israel. Odeiam Israel. Né? E outra coisa também é que, assim, sobre os judeus tem uma promessa. Então, tem uma promessa de prosperidade. Então, assim, eles são comerciantes natos. Né? Então, quando eles se espalharam pelas nações aí, aonde eles ficaram, vários deles foram riquíssimos, né? Porque eles são... Aonde pisar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. É uma promessa para os judeus. Aonde o judeu se estabelece, ele fica rico, irmãos. Judeus é assim, né? A Ju Pires colocou, concordo com a Tamires. Então, assim, eles foram riquíssimos. Por exemplo, lá na Alemanha, o Rodrigo vai trazer mais sobre a questão do Holocausto. Eles eram riquíssimos, então, assim... onde tem dinheiro também tem poder, eles não gostavam disso, né? Então é uma questão de destruir, pegar os bens, e essa é uma estratégia desde da perseguição dos primeiros cristãos, né? Quando tinham cristãos mais prósperos, o império ele ia e tomava tudo, deixava pobre, perseguia. Então o diabo odeia os judeus.
Por quê? Porque sabe que mesmo desobedecendo e tudo, Deus vai lá e dá chance. Dá o povo chance, de porque Deus. eles são o povo de Deus. Judeus é o povo de Deus. Assim como a gente faz com nossos filhos, né? Eles erram lá, a gente tem paciência, vai lá, vai conduzindo, 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 até chegar onde precisa chegar. Olha, ainda que eles não creiam em Cristo, eles são o povo de Deus. Não estou falando que são salvos, tá? Mas são o povo de Deus. É o povo de Deus na terra. Ainda que não creiam em Cristo, mas eles são o povo de Deus. Agora, a questão da salvação, só por Jesus. E eles Agora, creem em Deus e honram a Deus, né, amor? sim, sim. Eles honram a Deus, mas eles não aceitam a Jesus. E não aceitar Jesus, que é o Filho de Deus, irmãos, não tem salvação. Não vai ter salvação. Agora, entenda uma coisa. Eu não quero afirmar aqui também, sem ter referência, mas assim, os judeus, eles são tratados, vamos dizer, de uma maneira diferente, tá? Eu não estou dizendo que abre mão de Jesus, mas eles são tratados de maneira diferente. Talvez no dia do juízo, alguma coisa vai ser diferente para quem é judeu. Talvez. Apocalipse deixa algumas coisas. Por que eu não trouxe isso, certeza? Porque caberia muita interpretação de Apocalipse. Para você compreender ali as figuras de Apocalipse, por exemplo, o mar é o mundo, as pessoas, né? A terra é Israel, o dragão que persegue a mulher que está grávida, tudo aquilo ali são figuras que dá a entender o que vai acontecer ali na grande tribulação, né? Mas exatamente isso colocou, a salvação é só por Jesus, mas existem algumas interpretações, principalmente de Apocalipse, que levam a gente a acreditar que os judeus talvez vão ter uma chance diferente de quem não é judeu, por ser ele o povo de Deus, tá? E assim, mesmo eles não crendo em Cristo, irmãos, os judeus são prósperos aonde estão. Eles têm muita fé em Deus e são muito fiéis ao Senhor, mas eles não creem em Jesus, né? E aí nós vamos ver por que eles não creem em Jesus. Tem graficamente, tá tudo separadinho aqui. Nós vamos entrar aqui no slide, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu acho que eu não esqueci o comentário de ninguém, deixa eu ver aqui. A Ju, Evânia, é isso, só isso. Beleza. Rodrigo, então nós temos a chance e a oportunidade de permanecer, já que nós não temos, como se diz, nós fomos adotados. Nós não temos herança, né? Nós não temos herança, então nós temos que permanecer, como se diz, nós somos alimentados pela árvore, que essa árvore é Jesus Cristo, então nós temos que permanecer. Nós não vamos ter outra chance, não, se não permanecer em Jesus, não. Exatamente. Então, assim, quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Os judeus. Mas aí você lembra aquele texto que o Hermes citou, assim, lá no fim do versículo 10, fala assim, veio para o que eram os seus, mas os seus mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, você e eu, irmãos, nós somos feitos filhos de Deus. Nós não somos nascidos filhos de Deus. Nós somos feitos, transformados em filhos de Deus pela nossa fé em Jesus. Aqui cai por terra tudo aquilo. Os outros falam que todo mundo é filho de Deus, né? Aqui já cai por terra nessa hora aqui, ó. Exatamente. Filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como o seu Salvador. Herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo. Irmãos, eu vou vir aqui no nosso slide e vou... as primeiras figuras são as mesmas do estudo de islamismo. Por quê? Porque aqui o judaísmo já estava inserido, né? Então, olha só, aqui o judeu 0,01%, é uma faixinha tão pequena que nem aparece aqui. Aparece aqui, ó. 0,02. Aqui, seria isso aqui. Não, 0,2. Né? Entendi esse 0, isso aqui é em percentual. Isso aqui é em percentual. Aqui é 0,01 bilhão, tá? Aqui é número de pessoas em bilhões. Então, judeus, 0,01 bilhões.
que dá 0,2%. Nem 1%. 0,2%. É como se eu pegasse 100 partes, pegasse uma parte de 100 e dividisse essa parte em 5 partes. Isso é 0,2, tá? Uma parte de 100 dividida em 5 partes. Isso são os judeus, tá? Judeus, né? Então, outras religiões, você vê que são muito pouco. É bem pouco mesmo, né? Eu vou passar mais rápido porque a gente já viu isso. Religiões e seus números, né? Cristianismo, olha como é grande, cristianismo. O islamismo é em verde, aqui numa grande parte da África, aí entra para o Oriente Médio, aqui, né? Aí o budismo tem uma parte ali mais na oriental, na China ali, né? Judaísmo, azul claro. Você não consegue nem ver. Quase nem aparece. Eu consegui encontrar bem aqui, logo acima da setinha, bem aqui, ó. Aqui estão os judeus. Bem aqui há um azul clarinho, bem aqui, ó. Onde eu tô com a setinha. Vocês estão vendo a setinha aí? Vou tirar ela. Você vai ver que há um azul clarinho. É muito pouco, tem pouquíssimos judeus, né? Aí tem o sem religião, hinduísmo, religiões chinesas e outras mais, né? Bilhões de pessoas, 0,1, e aqui em percentual, tá? Então, esses são os números, só para a gente agora rever isso aqui, focando na questão dos judeus. Então, religiões e seus números. Quantas sinagogas, aí nós chamamos de sinagoga, é o lugar onde os judeus se reúnem. Lembra que Paulo usava a estratégia de pregar nas sinagogas? Ele fazia isso, ele chegava na cidade, o que ele fazia? Ele corria para a sinagoga lá no domingo, que era quando o pessoal se reunia, e ele ia pregar a Cristo lá para os fariseus, os escribas, o pessoal que estava lá. Normalmente ele tinha problema lá naquele lugar, né? Então, são sinagogas, o lugar onde eles se reúnem. Os cristãos reúnem aonde? Em igrejas. Os islâmicos reúnem aonde? Em mesquitas, né? Então, os islâmicos em mesquitas, os judeus em sinagogas, os cristãos em igrejas, tá? No Brasil, temos 110 sinagogas judaicas, aproximadamente 110. Esses são os números atuais, tá? Números atuais. No mundo, só em Israel, irmãos, 10 mil sinagogas. Só em Israel. 4 mil nos Estados Unidos, você vê que é bastante, tem muito judeu nos Estados Unidos. 3.500 envolvendo Europa e Ásia. 3.500 sinagogas. 1.000 em todas as Américas, né? Obviamente excluindo a América do Norte. Só a América Central e a América do Sul. 1.000. Estão dando um total de 18.500 sinagogas no mundo inteiro. Esse dado mundial é de 2018. Só esse do mundial. Esse aqui do Brasil é atualizado. Tá bom? São estes os números. Quantos judeus existem no mundo? População mundial, o core, né? Que é principal, que se identifica exclusivamente como judaica. Em 2025... estima-se que 15,8 milhões de pessoas, representando cerca de 0,2% da população global. É aquilo que a gente viu lá no outro gráfico, né? Olha que essa informação é de outra fonte e bateu, isso aqui é de Wikipédia, e bateu com o gráfico nosso lá. Então, 15,8 milhões de pessoas. Israel, cerca de 7,2 milhões de judeus, sendo o país com a maior população judaica. Estados Unidos, aproximadamente 6,3 milhões. Olha a quantidade de judeus nos Estados Unidos, irmãos. É muito judeu, né? É muito judeu. Saber que os Estados Unidos foi fundado, né, colonizado, quase na mesma época que o Brasil, né? Quase na mesma época que o Brasil. Tá explicado porque que Israel é bem segurado. Exatamente, né? Olha o tanto de judeu que tem lá, né? Os Estados Unidos protegem. Foi bom falar isso, que a Tamires também tinha falado isso, né? Que os países cristãos, eles protegem Israel. Vocês lembram, há pouco tempo, não faz nem 2 meses, estava tendo a guerra de Israel com o Irã, os Estados Unidos foi lá, mandou caça, bombardeou o Irã.
em nome de Israel, para proteger Israel. Israel não perde guerra, irmãos, porque Estados Unidos está do lado de Israel ali. Ele ainda falou que quem entrasse ia tomar chumbo também. Ia tomar chumbo grosso, porque os Estados Unidos entram na guerra aí dana tudo. Estados Unidos, aproximadamente 6,3 milhões. Outros países com população acima de 100 mil incluem França, com 440 mil judeus, Canadá, quase 400 mil, Reino Unido, 312, Argentina, 171, Rússia, 132 mil, Alemanha, mais ou menos 125. Ó, 125 mil judeus na Alemanha. É doido, hein? Rússia e a Alemanha? Tá doido. E a Austrália, 117 mil. População ampliada, né, de amplo aspecto. Connected Jewish Population. Inclui pessoas com ascendência judaica, mas que não se identificam exclusivamente como judias, pessoas judias, né? Cerca de 18 milhões. Adiciona pessoas com ancestrais judaicos em filiação, até 21 milhões. Elegíveis pela lei de retorno a Israel, 25 milhões. Com direito à cidadania israelense, 25 milhões. Olha isso aqui. Irmãos, eu achei esse dado aqui muito interessante. Antes do Holocausto, que ocorreu em 1939, para quem não sabe o que foi o Holocausto, foi o extermínio discriminadamente de judeus, né, pela Alemanha. A Alemanha eliminou 6 milhões de judeus, ou mais um pouco. 6 milhões de pessoas foram mortas, né? A história conta isso. 6 milhões, irmãos. E tem gente que ainda nega o Holocausto, né? Teve uma declaração do atual presidente da República do Brasil, há pouco tempo, se desfazendo do Holocausto como se não fosse nada, né? O Brasil saiu da organização que protege a memória do Holocausto há pouco tempo. Fez isso essa semana. Fez com que Israel taxasse agora o presidente da República como persona non grata. E ele não tem mais autoridade para entrar em Israel, porque o presidente do nosso país fez isso, né? A gente sabe o que está por trás disso aí, né, irmãos? Então, assim, tem países que ainda negam o Holocausto, sendo que 6 milhões de pessoas morreram. Olha quantos judeus tinha antes do Holocausto. É aquele filme, A Lista de Schindler, não sei se você assistiu ele. Eu já assisti ele uma vez, eu não tive coragem de assistir de novo, não. Fantástico aquele filme, muito triste. E o Menino do Pijama Listrado, já assistiu? Também já assisti, já. Muito triste, né? Os judeus eram mortos em câmaras de gases, né? A maioria deles. Feito experiências, né? Médicos, irmãos, não sei se vocês sabem disso, mas médicos pegavam os judeus para fazer experiência, tentar trocar a cabeça de um com o outro. Imagina, morriam vários, né? Eles faziam coisas bizarras com os judeus. Tirar a cabeça de um, pôr no outro, tirar a cabeça do outro, pôr no um. Obviamente morriam os dois, né? Mas assim, tinham coisas absurdas que eram feitas. Então, antes do Holocausto, em 1939, havia 16,6 milhões de judeus no mundo. Hoje, tem menos que antes do Holocausto. Olha isso. Mataram tantos judeus, irmãos. Mataram tantos judeus que até hoje eles não conseguiram recuperar o número de judeus que tinha. Imagina quanto isso é sério. Eliminaram tantos judeus que até hoje não conseguiram recuperar. Havia cerca de 16 milhões, se morreu 6 milhões, provavelmente ficaram 10 milhões de judeus. Hoje está com 15, nem ultrapassou ainda o que tinha em 1939. A população não retornou aos níveis pré-Segunda Guerra. Estimativas indicam um crescimento anual moderado entre 2005 e 2018, né, de 0,6%. Muito, muito pouco. O crescimento do judaísmo é muito pouco. Só um minuto, deixa eu... Então, um crescimento baixíssimo, né? Projeções da Pew Research sugerem que a recuperação completa aos níveis de 39 podem ocorrer entre 2025 e 2060. Então, a expectativa é que até 2060 recupere o número de judeus que havia antes do Holocausto. Olha que tristeza isso, irmãos. Muito triste isso. Muito triste mesmo.
Resumo dos principais números, né? A população estimativa 15,8 milhões, Israel 7,2, Estados Unidos 6, total 18 milhões, incluindo famílias não judaicas 21 milhões, cidadania israelense 25 milhões, população em 39 era 16, aqui é só um resumo. Projeção de recuperação 25 até 2060. Bom, vamos falar um pouco do Holocausto. O que foi o Holocausto, né? Por números, foi o extermínio discriminado de judeus. Tem vários filmes que retratam isso. O Hermes falou aí da lista de Schindler. Eu falei o Menino do Pijama Listrado. Tem diversos filmes que retratam. Foi algo triste mesmo, que foi a Alemanha invadindo Israel e eliminando os judeus discriminadamente, né? O Holocausto foi uma das maiores tragédias da história humana. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas entre 1941 e 1945. Irmãos, em 4 anos, morreram 6 milhões de pessoas. Quer ver uma conta simples aqui? Em 4 anos, eu vou pegar 365 vezes 4. 365 vezes 4. 1.460. 6 milhões, 6 milhões, dividido por 1.460. Irmãos, morria quase 5.000 pessoas por dia. 5.000 pessoas mortas por dia no Holocausto. Sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias. Olha que coisa terrível que foi o Holocausto. Isso representava aproximadamente 2/3 da população judaica. É isso mesmo, que era de 16 milhões, morreu 6 milhões, da Europa, e cerca de 1/3 da população judaica mundial na época. No Holocausto, outras vítimas do regime nazista, né? Ciganos, entre 200 mil e 500 mil foram mortos, prisioneiros de guerra soviéticos, 3 milhões, poloneses não judeus, 1,8 a 2 milhões morreram também. Pessoas com deficiência, né? Eles tinham um programa, né? Action T4. 250 mil pessoas com deficiência foram mortas só por serem deficientes. Testemunhos de Jeová morreram de 1.500 a 2.500. Homens homossexuais, 5.000 e 15.000 foram mortos, muitos presos e perseguidos. Opositores políticos, socialistas e outros mais. Então, é isso sobre o Holocausto, extermínio de judeus, né? Definições do judaísmo, olha só. O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. E seus fundamentos podem ser compreendidos em alguns pilares centrais. Quais são os pilares do judaísmo? Monoteísmo, crença em um único Deus. Aqui é Yahvé, tá bom, irmãos? Yahvé, eterno, criador e sustentador do universo. É o mesmo Deus nosso, né? Aqui nós não vamos entrar nessa discussão, porque sabemos que o Deus dos judeus é o mesmo Deus nosso. Esse Deus é único, indivisível e transcendente, mas também próximo do povo. Olha aqui que interessante. Próximo do povo. Não é como o Deus Alá, que é um Deus mau, né? Aqui é um Deus próximo do povo. Outro fundamento do judaísmo é a Torá, que é a lei. A Torá, 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros, né? Ou conhecido também como o Pentateuco. É o coração da fé judaica. Então, monoteísmo, a Torá contém leis e mandamentos, mitzvot, narrativas históricas e princípios éticos. Além da Torá escrita, existe a Torá oral, interpretações e traduções transmitidas depois registradas no Talmud. Outro fundamento, a aliança, que é chamada de Berit, que é o vínculo entre Deus e o povo de Israel, né? Eles consideram essa aliança de Deus com o povo de Israel, começada com Abraão e é renovada com Moisés no Monte Sinai. Olha que interessante isso aqui. Quando os 10 mandamentos foram dados. O povo de Israel é chamado a ser luz para as nações. Isaías 42:6. A questão dos mandamentos. São 613 mandamentos encontrados na Torá.
envolve práticas religiosas como Shabat, Kashrut e princípios éticos, justiça, amor ao próximo e caridade. Ética e justiça. O judaísmo valoriza fortemente a Zedaká, que é justiça e caridade, e o Chesed, que é a bondade. O ser humano é criado à imagem de Deus, como está lá em Gênesis, né? Para eles isso é sagrado também, portanto deve respeitar e valorizar a vida. Outro fundamento é a oração e culto. A oração, que é a tefilá, é um pilar da prática judaica. O Shabat, que é o sábado, é o dia sagrado de descanso e espiritualidade. Festas e celebrações é a Pesach, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot e outras festas. Reforçam a fé e a identidade. Irmãos, de fato é isso. Os judeus têm muitas festas, coisas que aconteciam no Antigo Testamento. Festa da Lua Nova, festa das primícias, festa... Lá em Deuteronômio tem todas essas festas. Eles seguem isso como tradição, né? O que são essas festas? São eventos espirituais para eles, né? Comemorativos, onde eles se reúnem e comemoram ali o motivo da festa. Questão do messianismo e a esperança futura. Irmãos, isso também é um fundamento do judeu. Messianismo e a esperança futura. Muitos judeus creem na vinda do Messias, que ainda virá, irmãos. Os judeus creem que o Messias ainda virá. Eles creem que Deus ia mandar o Messias. Eles só não creem que é Jesus. Então, muitos judeus creem na vinda do Messias, né, o Messiac, que trará, olha aqui, ó, o Ju Rezende Magalhães, que trará paz, Aline, justiça e restauração. Eles creem que o Messias vai trazer paz, justiça e restauração. Parece muito com o anticristo, né? Também existe na crença da vida futura e na ressurreição dos mortos, segundo as tradições rabínicas, né, dos rabinos. Em resumo, o judaísmo é fundamentado na fé em um único Deus, na Torá como guia da vida, na aliança entre Deus e Israel e na vivência ética e espiritual do dia a dia. Sobre as tradições judaicas, as crianças judias são ensinadas desde cedo dentro de um ambiente de identidade, tradição e valores. Irmãos, os judeus são muito criteriosos na educação das crianças, viu? Porque no judaísmo a transmissão da fé e da cultura de geração em geração é algo central. Como as crianças judias são ensinadas? No lar... Amor, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Se não fosse por isso, os judeus tinham acabado. Né? Porque, assim, eles já ficaram sem terra por tanto tempo que, espalhados pelo mundo, o que manteve eles ali firmes? A questão deles inculcarem, deles terem esse ensinamento de passar de geração para geração a cultura deles, né? E a cultura deles é enraizada na religião. Sim. Amor, eu lembrei de você lendo isso aqui. Olha aqui, no lar. Como as crianças são ensinadas? No lar, a família é a primeira escola. Então, o dever da família de ensinar. A família é a primeira escola. Os pais ensinam orações simples, bênçãos e histórias da Torá. Costuma-se começar cedo com o Shema Israel, que é o Ouve Israel, a oração mais importante do judaísmo. As tradições, que é o Shabat, festas como Hanukkah, né, Purim, Peshach, são vividas em casa e a criança aprende participando. Olha, eles fazem a festa também em casa, né? Educação religiosa. Muitas crianças frequentam a Cheder, que é uma escola judaica tradicional, ou escolas judaicas modernas. Estudam a Torá, estudam o hebraico e também costumes judaicos. Aos poucos são introduzidas no estudo da Mishnah e o Talmud em comunidades mais religiosas. Valores e éticas. Desde cedo aprendem a importância de respeitar os pais. Isso é um dos 10 mandamentos, né? Respeitar os pais. Praticar a Tzedakah, que é a caridade e a justiça social.
agir como um chesed, que é a bondade, e viver com responsabilidade e disciplina. Eles são muito disciplinados. Judeu é disciplinado, irmãos. Eles têm, os conceitos deles são muito fiéis aos conceitos e às tradições deles. Ritos de passagem. Aos 13 anos, os meninos, e aos 12, as meninas, ocorre o bar mitzvah, ou bat mitzvah. A criança se torna responsável diante da Torá e da comunidade. Isso acontece tanto com os meninos quanto com as meninas, 13 e 12 anos. Isso marca a transição para a vida adulta na fé. Então, isso com 13 anos, os meninos já são considerados adultos na fé, né? Isso é através desse rito de passagem que é o bar mitzvah. Pastor Rodrigo. Oi. Deixa eu perguntar ao senhor outra dúvida que eu tive aqui. No islamismo, as crenças deles lá, eles seguem Maomé, né? Foi Maomé que escreveu, tipo, os mandamentos deles. Profeta lá. E aqui eles acreditam na Torá, nos 5 livros, e tem 618 mandamentos. Mas já está nesses 5 livros, esses 618 mandamentos, ou alguém deles lá dos judeus que escreveram esses mandamentos? Não, eles são retirados da Torá. Eles são retirados da Torá. Certamente existe 600 e tantos mandamentos ali em Deuteronômio, Êxodo, Levítico. Tem muito mandamento lá mesmo, Aline. Se você for olhar, não são só os 10 mandamentos, não adulterarás, né? Não, tem muita coisa. Então, provavelmente, esses 600 mandamentos são retirados ali dos 5 livros mesmo. Ok? Ah, sim, entendi. Beleza. Como que é o método de ensino deles? Para cumprir 10 dá trabalho, imagina 600, você tá doido. Imagina, né? Mas se você for ler Deuteronômio, é só ordenança. Só. Né? Não vai comer carne, não vai comer carne de unha fendada, não pode fazer isso, não vai fazer isso. São esses os mandamentos ali. Por isso que dá 600, é bastante. Mas lá tem isso aí, daí para mais. O ensino judaico é muito baseado em perguntas e respostas, como no Pesach. Quando as crianças perguntam por que esta noite é diferente de todas as outras, né? Como um exemplo aí. Incentiva a curiosidade e o debate e a memória. O estudo da Torá é visto como um ato sagrado. Então, aprender é também uma forma de adorar a Deus. Eles consideram que estudar e aprender a Torá é uma forma de adorar a Deus. Olha que coisa legal isso aqui. Isso aí é bom. Isso é bom, né, Emerson? Então, olha, a questão é que para os judeus, o que deveria ser para nós também, é aquilo que eu estava comentando com você, amor, essa semana. Educação, aprender, estudar, não é um direito que você tem, é um dever. Né? É um dever, é algo que agrada a Deus também. É uma ordenança, está na Bíblia. Deus manda, inculca, ensina, né, seus filhos, ensina a lei. Então, por isso que tem toda essa educação. Então, faz parte, né, essa questão do estudo, mesmo estudo da Bíblia, da palavra, da religião deles. Eles consideram que isso... adoração a Deus. Por quê? Porque eles estão cumprindo aquilo que Deus ordenou para eles. Estudar o livro. Estudar o livro. Nós temos que considerar também, irmãos, que o estudo da Bíblia é algo que é uma forma de adorar a Deus, assim como ele tem. É o que Josué fala, né? Não deixe de falar as palavras desse livro dia e noite. Pregue ela nos umbrais, né? Isso, Josué fala para a gente não deixar de falar dela, né? Estudar e meditar nessa palavra dia e noite. E os nossos caminhos serão bem-sucedidos. Exatamente. Aqui eu fiz um texto mais longo aqui, de outra coisa que eu pesquisei sobre a tradição. Então, olha isso aqui, irmãos. Um judeu é definido por nascimento de mãe judia, a mãe sendo judia, é judeu. Se o pai não for judeu, o que importa é que a mãe seja judia, tá? Então, é nascido de uma mãe judia ou por conversão ao judaísmo. Irmãos,
uma pessoa que não é judeu pode se tornar judeu. Como? Se convertendo ao judaísmo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Hã? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Sim. Exatamente. Olha, agora que eu estou me lembrando, faz mais ou menos, talvez 1 ano, eu conversei com uma pessoa que veio de longe, queria me encontrar, e eu sentei com ela para conversar com essa pessoa. E ele fala que ele morou em Brasília um tempo, e lá ele começou a frequentar uma sinagoga, e ele ia se tornar judeu. Só não se tornou judeu porque a esposa dele não iria se tornar judia, e o conselho não o aceitou, porque era uma das normas, que tinha que ser ele e a esposa. E aí eles rejeitaram ele lá de se tornar um judeu, mas qualquer pessoa pode se tornar um judeu, desde que se converta ao judaísmo, tá bom? Desde que se converta ao judaísmo. Então pode ser um judeu. Essa é aquela diferença que a gente estava conversando no começo, né? Aí o judaísmo como religião, assim como também Deus, que não tem a religião judaica também. Exatamente. Como povo. Como povo, exatamente. É que judeu é um povo puro, a gente não entende muito isso, porque nós somos brasileiros, nós já viemos miscigenados, né? Mas o judeu, ele é um judeu em qualquer lugar do mundo. Então, se alguém nasce no Brasil e ele descendeu os tataravós dele eram judeus, ele é judeu. Ele é judeu, mesmo sendo judeu brasileiro. Ele é um judeu alemão, ele é um judeu estadunidense. Então, o judeu é judeu em qualquer lugar do mundo. É verdade. Muito legal. E a gente já vê isso lá em Atos, né? Que quando foi mostrar lá, caiu as línguas de fogo, quando começou a espalhar, veio o avivamento, assim, na primeira reunião, vieram o quê? Judeus de vários povos. Eram judeus em outro lugar, mas eram judeus. Porque isso mesmo. Então, o judeu é definido por nascimento de mãe judia ou por conversão ao judaísmo de acordo com a halachá, ou a lei judaica, né? A identidade judaica também engloba um povo com uma história e cultura próprias, com origens no Oriente Médio e descendência dos antigos israelitas. A identidade judaica pode ser religiosa, étnica, cultural ou com uma combinação desses aspectos. Definição religiosa e legal. A questão da halachá, foi aquilo que eu falei desse amigo que veio me encontrar e conversamos sobre isso. A questão da lei, né, de se tornar por conversão um judeu. Então, por nascimento, pela lei judaica, uma pessoa é judia se sua mãe for judia, por conversão é possível converter-se ao judaísmo, através de um processo que existe um estudo rigoroso das leis e tradições judaicas, a aprovação de um tribunal rabínico. É nisso que ele não passou, chamado de Beit Din. E imersão num banho de ritual, Mikveh. A circuncisão é também necessária para os homens, ó. Quer se tornar judeu, tem que circuncidar. Né? Por quê? Porque eles estão vivendo ainda a lei. Eles não deixaram de circuncidar, né? Eles ainda estão vivendo, eles não estão na fé, né? Definição étnica e cultural. Ascendência. O termo judeu também se refere a um grupo étnico e cultural descendente dos antigos israelitas e Abraão. Identidade. Mesmo que eles não seguem ativamente a religião, como ateus ou agnósticos, podem ser considerados judeus devido à sua ancestralidade, história e cultura. É o que a Tamiris falou, né? É um judeu porque nasceu descendente de judeu, né? Este fenômeno é conhecido como ateísmo judaico. Aspectos adicionais. A origem do termo, a palavra judeu deriva do latim judaeus, do hebraico Yehudi, que por sua vez se refere ao reino de Judá. Diversidade. A comunidade judaica é diversa, com diferentes grupos étnicos, como os askenazes, origem na Europa Central e Oriental, sefarditas,
origem na Península Ibérica, e Mizraim, origem no Oriente Médio e Norte da África. Línguas e cultura. Os judeus possuem tradições culturais distintas, incluindo línguas como o hebraico, o Yiddish e o ladino, e práticas como a comida kosher e festivais como Hanukkah. Jesus para o judaísmo. Acho que a gente vai encerrar por aqui e vamos entrar nesse assunto na próxima aula, irmãos. Tem muito conteúdo aqui. Já é 9h23, para a gente entrar falando sobre Jesus no judaísmo, porque a gente vai ter que ler bastante a Bíblia, entender bastante coisa, e vai ser muito bom a gente ter isso aí com bastante tempo. Aqui eu tenho 7 minutos, eu não vou passar de 9h30, então eu prefiro que a gente deixe isso para a próxima aula. Amém? Amém. Amém. Ainda bem que está você aí, Emerson, para falar amém para nós. Tô brincando, irmãos, eu sei que vocês estão aí, online. Então é isso. Vou pausar aqui a nossa gravação. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma